Dessa vez, para o Bahia, foi um gostinho meio amargo, né? Embora o Bahia tenha conseguido chegar a esse empate depois de sair atrás do placar por 2-0 e deixou meio balançada assim aquela sinergia boa que estava rolando entre equipe e torcida, e especialmente depois desse anúncio da SAF, que tá todo mundo assim feliz da vida, foi para Fonte Nova com aquele espírito super em alta, e aí teve meio que um banho de água fria que precisou contornar, né? Eu queria passar a primeira palavra para Números, que estava lá na Fonte Nova. Tava, por isso que me atrasei um pouquinho. Nova, sabia. E olha, se tivesse como apostar isso no Bet Nacional. Mas enfim, você que estava lá, Números, e Pode viu. 1 para 0-1. Oxe! Você percebeu o que dessa sensação da torcida, né? Houve mesmo essa murchada aí no ânimo? O que você percebeu? Foi meio que um choque de realidade, né, Ju? Ontem o Bahia viveu um dia muito atípico, assim, em sua história, né? Um dia que, se fosse há 2 anos atrás, seria algo completamente inimaginável. Claro que de um ano para cá as notícias foram surgindo, né? E a gente conversou muito ontem sobre essa proposta do Grupo City no Telecast. Inclusive, deixo até a dica, né, para quem não assistiu, tá valendo bem a pena, foi o Telecast de conjunto com o Náutico. Então, hoje até acho que a gente não vai nem se aprofundar muito nisso, mas quando eu cheguei na Fonte Nova hoje, eu fui de carona com um amigo e ficamos ali na ladeira e tal, depois cada um foi para seu setor, e eu fui subindo a ladeira, eu acabei fazendo um caminho meio diferente hoje, que eu não faço constantemente. E quando você vai subindo sozinho, você acaba ouvindo as conversas ali ao seu redor, né? E só se falava de SAF e de Grupo City, o que é absolutamente natural. É claro que existe uma euforia grande da torcida, e acho até que faz todo sentido, que haja mesmo, a torcida vai ter todo o direito de sonhar, e esse é um momento bom para isso, mas o jogo acabou trazendo um choque de realidade, né? Com esse empate que por pouco não foi uma derrota. E o resultado hoje foi muito ruim, eu só vou fazer uma introduçãozinha aqui rápida, nesse Diago, mas o resultado foi muito ruim para o Bahia hoje, e ele só não é trágico, não digo nem pelo empate no apagar das luzes, mas porque o Londrina não venceu seu jogo ontem em casa contra a Ponte Preta. Senão o resultado seria extremamente preocupante assim em termos de tabela. Vou passar agora a palavra para Iago. Queria que você falasse, Iago, rapidinho, o que você percebeu dessa postura do Bahia, que diante de um adversário mais fraco tecnicamente, que está na parte de baixo da tabela, né? Mais uma vez apresentou problemas, momentos assim de desligamento, né, da defesa, que permitiu que em um curtíssimo espaço de tempo o Operário fizesse 2 gols sem que o Bahia conseguisse esboçar uma reação, né? O que você viu aí dessa leitura de Anderson Moreira na escalação e até mesmo como que essa equipe se portou nesse primeiro tempo da partida? Eu acho que o Anderson, para começar a partida, ele fez uma aposta, assim, até certo ponto válida, na minha opinião, assim. Era um jogo que tinha toda uma atmosfera diferente para a torcida do Bahia. Era um jogo em que o time vinha numa sinergia muito boa com a torcida, teve a notícia muito boa da SAF, um crescimento a médio, curto e até longo prazo muito promissor do time. A torcida chegou junto, foram quase 40 mil torcedores na Arena Fonte Nova. E ele escala o time mais ofensivo, colocando o Mugni de segundo volante, colocando o Ricardo Goulart como o meio atacante do time, joga com 3 atacantes e tenta soltar o time para ver se o Bahia, na pressão, empurrado pela torcida, consegue o resultado logo nos primeiros 15 minutos. E aí, assim, já entrando na análise do jogo, o Bahia até fez o seu papel, a ideia até deu certo. Durante os primeiros 20 minutos de jogo, o Bahia realmente sufocou o Operário, pressionou, deu calor na defesa, até marcou o gol com o Ricardo Goulart, só que o lance acabou impugnado por conta de um impedimento, se eu não me engano, do Vitor Jacaré, que é quem faz o cruzamento para o Goulart marcar. E aí, assim... É Marcinho, não? Não, eu acho que
Não sei, pode ter sido também. Pode ter sido, né? Ali, naquele setor direito ali, eu lembrava de ter sido o Jacaré, mas se for o Marcinho, pode ter sido também. Pode ter sido assim, também, não tenho certeza. Foi uma bola que, enfim, foi uma bola que veio da direita, chegou para o Goulart finalizou, venceu o Vanderlei, que já tinha feito 2 boas defesas antes do gol, e aí o VAR chama o árbitro espera a análise do VAR, que traça as linhas e dá o impedimento. E aí, assim, nesse momento em que o Bahia tem o gol anulado, ele continua apertando, só que aos poucos a gente vê que o time começa a diminuir um pouco a intensidade. Até porque eu acho plenamente normal, porque não é comum um time conseguir jogar o tempo inteiro com a intensidade e com a pressão que o Bahia colocou nos primeiros 20 minutos. O problema é que quando deu espaço, o Bahia se mostrou muito vulnerável. E aí, assim, nas 2 primeiras tocadas do Operário, o Operário fez o primeiro, o Bahia ainda atordoado na saída de bola, perdeu a bola, já tomou o segundo e pareceu que ficou sem entender o rumo do jogo. E as 2 jogadas saíram de maneira muito comum, muito semelhante, saindo pelo lado direito da defesa do Bahia. Então, assim, já dando até spoiler, assim, o Marcinho, para mim, foi o pior em campo, porque deu muito espaço, não marcou, e, inclusive, achei até displicente em um dos lances, em que ele olha apenas a passagem do Reina. Do Pavani, no cruzamento para o segundo gol. Então, assim, e poderia ter sido pior, tá, Ju e Pedro? Porque o Operário, depois de abrir o 2-0, o Bahia continua tentando atacar, só que aí já não tem mais a força que tinha nos primeiros 20 minutos, já não consegue ser mais tão perigoso. O Operário meio que conseguiu plantar bem a defesa para suportar o volume que o Bahia tentava impor, e aí ele começa a não sofrer tanto perigo, o Vanderlei começa a não aparecer tanto, e começa a ficar cada vez mais perigoso no contra-ataque. E aí, aos 30 minutos, mais uma jogada pela direita, que o Marcinho é facilmente batido. Dessa vez não é o Pavani que passa por ele, é o Reina, que faz uma jogada, cruza para a área, e a bola chega limpa para o centroavante, que chuta no pé da trave e a bola sai. Então, assim, o Bahia poderia ter saído com 30 minutos, com uma atmosfera completamente favorável, perdendo por 3-0. E aí, assim, a gente já começa, Pedro estava lá, acho que deu para perceber muito melhor, ou dizer se realmente não foi isso. Na transmissão, a gente já começa a ver, a partir dessa segunda metade do primeiro tempo, alguns apupos, um pouco de insatisfação da torcida direcionada para o Anderson. E aí, assim, é uma sensação que vai crescendo ao longo do jogo, até acontecer uma coisa que foi destaque no final da transmissão, que foi um torcedor fala alguma coisa para o Anderson, quando ele está descendo para o intervalo para ir para os vestiários, e ele volta para retrucar o torcedor. Então, assim, eu acho que e já me antecipando... Uma coisa também, rapidinho, Iago. Isso já tinha acontecido uma vez com o Guto Ferreira. No finalzinho da passagem dele, houve esse momento, assim, de cobrança, em que ele estava chateado, e aí retrucou um torcedor, e foi uma coisa assim meio fora até do que a gente espera de Guto, né? Porque normalmente é um cara muito na dele com a torcida. Sempre teve essa questão muito respeitosa, né? E naquele momento especificamente, que estava assim uma tensão meio estabelecida entre técnico e torcida, ele não conseguiu segurar um pouco, foi lá e respondeu o torcedor, né? Então a gente vê que de repente, essa torcida do Bahia, quando se sente bastante inflamada, de certa forma, né, por conta das teimosias que entendem, né, ser dos técnicos, né, conseguem chegar afetar o psicológico dos técnicos até mais cabeça fria, né, porque ainda são um cara que não se esquenta com torcida, né, não lembro de ter visto batendo boca com torcedor recentemente, né? Se alguém lembrar, assim, pode falar, mas pelo menos no Bahia, na última passagem dele também, não lembro dele ter feito isso. Com torcida, agora ele teve muito problema com a imprensa já, né? Um cara que em alguns momentos chegou a perder a cabeça em entrevista coletiva. Mas com torcida, pelo menos aqui no Bahia também não me recordo. E aí, assim, eu ouvi até Pedro assinalando com a cabeça, eu acho que foi realmente isso, né?
Assim, deu para ver uma impaciência da torcida antes do final do primeiro tempo. E aí, assim, o jogo continua rolando, né? O Bahia, ele, com muita dificuldade, consegue o gol com o Ricardo Goulart, que marcou 3 vezes, mas só valeu uma, né? Consegue o primeiro gol. Logo depois, o Bahia encaixa outra jogada, o Marco Antônio bate, o Goulart interfere na jogada impedido. E aí tem um segundo gol anulado pela arbitragem, e aí uma partida que poderia ter sido 3-3 no primeiro tempo, acaba 2-1 para o Operário. E aí, assim, já no intervalo, dá para perceber, a gente vê na transmissão, que a torcida já pega um pouco no pé do Marcinho, pelo que aconteceu, pelas falhas na jogada, tanto que ele já não volta do intervalo para o time. Ele já volta com o André, que entra bem, ajuda, dá um pouco de volume nos minutos iniciais, o Bahia até volta tentando pressionar, mas encontra um Operário que parece estar muito mais bem preparado para suportar essa pressão do que estava no primeiro tempo. A impressão que dá é que a defesa do Operário, durante os primeiros 15 minutos, ficou meio assustada assim, com a atmosfera que estava criada e com o volume de jogo que o Bahia imprimiu nos primeiros 15 minutos do primeiro tempo. Então, assim, parece que eles não estavam esperando por aquilo. E aí, assim, no segundo tempo, mais bem plantado, mais bem adaptado, o Bahia já não conseguiu chegar com tanta força. Oi, Iago, só para trazer aqui informação de Luiz Henrique aqui no nosso chat, que está aqui falando, né, que ele estava na coletiva, ele e Anderson Moreira, né, estava na coletiva agora fazendo grosseria com jornalistas. Então o cara fica um pouco destemperado, né? Com os torcedores não é algo tão normal, mas com imprensa o negócio já fica um pouquinho mais complicado. E o Flávio de Deus está aqui participando também, né? Bastante, Flávio. E concordando muito, às vezes, com a análise de vocês dois, meninos. Mas ele trouxe aqui uma coisa que eu achei interessante. Olha, ele disse que Anderson fez o certo pela primeira vez, mas a desatenção, que é o normal, levou ao primeiro gol com 20 minutos, né? Então, ele acha que o Anderson Moreira acertou em colocar um time mais ofensivo, só que essa intensidade não foi suficiente para se converter em gols, e que quando deu aquele pane na defesa, né, aquela falha, aquela desatenção pontual, que já é algo meio esperado, né, da defesa do Bahia às vezes, rolou esse placar adverso, né, que você estava comentando agora, Iago. E eu até concordo, rapidinho, Iago, só para pegar o comentário aí. Eu esqueci o nome, Flávio, né? Que apareceu aí agora. Eu concordo até que a escalação de Anderson foi boa hoje. Não critico a escalação, não. E eu acho que ele também acertou ao tirar Marcinho logo no intervalo. Porque Marcinho, concordo perfeitamente com o Iago, deu espaço demais, uma avenida ali nos 2 gols do Operário. E já não havia clima, ele começou a ser vaiado. Essas vaias que você ouviu, Iago, claro que uma parte delas foram direcionadas a Anderson também, que já não vivia um clima amistoso com a torcida desde o jogo do Sport. Aliás, desde sempre, né? Mas acho que no jogo do Sport se intensificou um pouco mais, e hoje mais ainda. E também houve muita vaia direcionada a Marcinho logo depois do segundo gol, porque o primeiro gol já havia saído ali nas costas dele, e o segundo mais ainda. E já houve uma certa pressão ali, vaias e tal. Lógico que tem sempre aquela galera que bate palma também, pedindo um apoio, então houve uma certa divisão, mas a pressão estava grande e Marcinho já não via fazendo uma boa partida, então acho que ele acertou também ao tirar Marcinho no intervalo. Depois tem outras coisas que eu discordo dele, mas deixa para depois. Não, e aí, assim, beleza, esse contexto posto, né, o Bahia tentando atacar, tentando chegar e sem conseguir. O Anderson, ele joga o time mais à frente quando ele tira o Luiz Henrique, coloca o Copete, deixa o time mais exposto. E aí, para mim, vem um momento que eu acho que pode ser, inclusive, uma chave virada para essa irritação do Anderson durante a partida. Que é o seguinte, quando ele tira o Mugni, e aí dá para ouvir perfeitamente na transmissão o estádio chamando ele de burro, 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 burro. E aí, assim, o Mugni, na minha opinião, fazia boa partida, só que parecia que teve cansado um pouco, porque a gente sabe, desde a época do Sport, é um jogador de muita entrega, que é aquele todo campista, é um cara que está em todo lugar, que tenta ajudar. Se não está fazendo a partida tecnicamente brilhante, nunca falta entrega. E aí, assim, ele parece ter cansado um pouco,
o Anderson substitui, essa substituição pega muito mal com a torcida do Bahia. E aí o clima que parecia ser amistoso e totalmente favorável, meio que dá uma virada e parece que azeda um pouco a relação, não com o time, mas muito com o treinador da torcida. E, inclusive, com as mudanças, o Bahia ele não consegue ser ofensivo como Anderson queria colocar. E aí, o Matheus Costa, ele devolve substituições colocando o Operário mais para trás e tirando a referência, né, o centroavante dele, que me fugiu o nome agora, deixa eu só conferir aqui. O Júnior Brandão? O Júnior Brandão, perfeito. E aí ele tira o Júnior Brandão, ele coloca um atacante de velocidade e faz com que o time fique totalmente moldado para o contra-ataque. E aí o Operário ele chega com 2 bolas chutadas de fora que vão a esmo e tal, mas depois da modificação do Mugni, a torcida parece que fica ainda mais satisfeita e essa insatisfação vai crescendo até que o Bahia consegue, a partir dos 35 minutos, começar a voltar a criar chance. E aí tem uma chance com o Rodallega que cabeceia para fora e já nos acréscimos chega ao gol numa bola parada do Patrick Veron, eu acho o nome dele. Ele cruza, Ignacio desvia, a bola pega na cabeça do zagueiro Disseu, do Operário, e mata completamente o goleiro Vanderlei. E aí o Bahia empata, o clima parece que dá uma amenizada na Fonte Nova, e para coroar essa tensão, esse misto de tensão do jogo, no último lance, o Bahia tentando pressionar, Rodallega dá um carrinho completamente proporcional no Vanderlei, é expulso, o juiz interrompe a partida e inclusive encerra a partida com o Vanderlei no chão, e aí é quando chega esse momento de quando os jogadores estão saindo de campo e o Anderson junto para o vestiário, um torcedor diz alguma coisa para ele e ele que já estava saindo, ele volta para retrucar o torcedor, e aí é contido e retirado. Então, assim, Ju, a partida, fora o resultado, eu acho que o grande extrato é esse, assim, uma relação que já vinha complicada da torcida do Bahia com o Anderson, por conta de desempenho, especialmente depois da derrota do Sport. Eu acho que lembra, quando o caldo azeda, a gente sente o cheiro logo. Eu acho que o cheiro do caldo azedo da relação entre os dois subiu hoje, especialmente depois dos xingamentos e dele discutindo com o torcedor. Então, se o momento do Bahia é muito favorável fora de campo, eu acho que a relação do Bahia para com o treinador chegou, acho que é o seu momento mais crítico. E aí eu lembro muito bem quando o Guto foi demitido, que contrataram o Anderson, justificaram a contratação, a demissão de um e a contratação do outro, para melhorar o desempenho da equipe. E aí eu queria até saber de Pedro, que acompanha mais de perto e tal, se realmente essa mudança se justifica. Se essa questão, essa querela entre torcida e treinador está justificando essa mudança. Porque eu, particularmente, do que eu vi do Bahia hoje, eu vi intervalos de futebol muito bons. Só que, assim, no grosso, assim, quando o Bahia ficou em desvantagem no placar, o time pareceu não conseguir reagir, não conseguir jogar. Então, Iago, posso já seguir, Ju? Vamos lá. Respondendo aí a pergunta de Iago. Essa justificativa para a demissão de Guto e a contratação de Anderson vai perseguir Freeland até o final do campeonato, tá? E eu não vejo absolutamente nenhuma evolução do Bahia de Guto para o Bahia de Anderson, e nos últimos jogos já percebo uma involução. O trabalho de Anderson esse ano, para mim, no Bahia, é muito ruim. Não só em termos de escolhas, como de desempenho também. E claro que o Bahia ele segue no G4, não só pela pontuação que conquistou com o Guto no início do campeonato, mas também por pontos conquistados com o próprio Anderson. Mas muitas vezes o futebol que o Bahia apresentou irritou a torcida, e o Bahia, é difícil você citar assim jogos em que o Bahia jogou bem. É muito difícil nessa Série B. Então, eu acho que toda essa campanha que o Bahia faz hoje
embora os números em termos de tabela sejam positivos, e o Bahia acho que tem um caminho aí bem tranquilo para o acesso, mas os desempenhos fazem com que aquela troca que ocorreu no início do campeonato não tenha se justificado. A gente falou aqui muitas vezes nos telecasts que um time que vai mal fora de casa, e o Bahia nesses últimos jogos tem ido muito mal fora de casa, a ponto de não ter chutado nenhuma bola ao gol nas últimas 2 partidas, zero chutes ao gol. Times que não ganham fora de casa, que não conquistam pontos fora de casa, precisam necessariamente fazer o dever de casa. E eu tinha muito medo do Bahia ter uma partida como a de hoje. Uma partida em que você até atuando bem, o Bahia atuava bem, até sofrer o primeiro gol, como o Iago já pontuou. Mas, por um vacilo ali de marcação, acabou sofrendo o gol. Isso acontece, é natural, acontece com todos os times, mas times que não pontuam fora de casa não podem se dar o luxo de dar esses vacilos, porque você acaba não encontrando ali uma pontuação que te deixe com tranquilidade no G4. O Bahia hoje vai lá que até conseguiu o empate no final, né? Mas como eu falei no início, esse resultado ele foi muito ruim para o Bahia, justamente por esse aspecto de não ganhar fora de casa. E o Bahia tem que agradecer muito a Ponte Preta, porque se o Londrina ganha o jogo na sexta, o Bahia entraria em campo hoje com a diferença de 3 pontos, que já é uma diferença que incomoda, e indo para 2 jogos fora de casa, né? Onde o Bahia vem tendo esses desempenhos bem questionáveis. Por sorte, mais uma vez a tabela ajudou o Bahia em um dia em que o Bahia vacilou, e já me preocupa também o fato que o Bahia vai para a sua 3ª partida seguida sem vencer. É a primeira vez nessa Série B que o Bahia passa por uma sequência dessas de 3 partidas sem triunfos. Foram 2 empates e 1 derrota, né? Ou seja, de 9 pontos conquistados, o Bahia ganhou 2. Se o Bahia tivesse aproveitado um pouco melhor essa sequência, vai lá que tinham 2 jogos fora de casa, mas se o Bahia tivesse pontuado um pouquinho mais, se tivesse vencido hoje, por exemplo, o Bahia abriria 9 pontos de vantagem para o 5º colocado, e mais do que isso, 9 pontos de vantagem com vitórias a mais, que possibilitaria o Bahia não perder a vaga no G4, mesmo se tudo desse errado nas 3 próximas rodadas, e já com 21 pontos em disputa, né? Então, se o Bahia vence o jogo, daria um passo absurdo, assim, em direção ao acesso. E a impressão que eu tenho é que o Bahia não quer ter um acesso tranquilo. Ele está se esforçando para que seja um acesso ali um pouco mais complicado, sabe? Com a emoção no final. Eu acho que o acesso vem. Olha, eu vou lhe dizer, viu? Vou lhe dizer, viu, Pedro? Eu acho que já basta de um acesso dramático do Vitória, viu? Eu acho que para a turma aqui do DDD, do 7-1, basta um acesso dramático por vez, né? Que legal que a gente vai, muito provavelmente, ter os 2 times subindo, né? Para suas respectivas séries nesse ano, mas, velho, e vou lhe dizer, se acontecer um drama no Bahia, vai ser uma história absolutamente oposta do Vitória, né? Porque o Bahia, até então, ok, com jogos pouco ruins, com algumas oscilações, mas sempre esteve dentro do G4, sempre. E na maioria das vezes, dentro do G4 e na 2ª posição, o que diz muito, né? Agora, se em algum momento agora dessa reta final ficar ameaçada essa permanência no G4 e chegar a sair, rapaz, vai ser um sufoco grande demais. Eu acho que seria uma inversão, né? Porque se o drama do Vitória for um drama heróico, uma história de um time que estava desacreditado, praticamente entregue, considerado candidato a rebaixamento, brigando contra a queda e consegue o acesso. O Bahia, se ele passa aperto depois de passar 31 rodadas, pelo menos, no G4 de maneira ininterrupta, e vai para brigar ali 4º, 5º, eu acho que é um drama com notas bem fortes de fracasso.